Olá, está no ar mais um programa Conexão Legislativa. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista, tudo que você precisa saber sobre as atualizações aqui do Parlamento Paulista, também do Brasil e do mundo. E hoje temos um assunto brasileiro e italiano ao mesmo tempo. Vamos conversar com o deputado Fausto Longo, ele que é representante ítalo-brasileiro na Câmara dos Deputados italiana. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao programa de hoje. Muito obrigado. Bom, a Assembleia Legislativa sempre na ponta, né? Sempre tecnologicamente avançada. Agradecer a Carolina, né? Pela Sim. atenção e pela oportunidade de a gente poder dar as informações que eu acho que muita gente tem curiosidade sobre a questão do que é um parlamentar na Itália eleito na América do Sul, né? Exatamente, deputado. Eu queria então que você iniciasse esse nosso bate-papo, então explicando, você é eleito aqui pelos italianos que moram na América do Sul, é isso mesmo? E aí você representa eles lá na Itália. Exato. Na verdade é o seguinte, a Itália foi um país, durante toda a sua história, que, da onde, quer dizer, houve muita imigração, quer dizer, muitos italianos deixaram a Itália em vários períodos da história da Itália, né? Por razões econômicas, por guerra, por miséria, em busca de novas oportunidades, enfim. E a Itália, reconhecendo a quantidade de italianos que vivem fora do território, veja que a Itália tem 61 milhões de habitantes e fora da Itália existem 86 milhões de ítalos descendentes. Destes 86 milhões, praticamente 6 milhões são eleitores, ou seja, são cidadãos italianos que vivem fora da Itália com direito normal de qualquer cidadão. E a Itália considerou, pela lei Tremaglia, que 6 milhões de pessoas deveriam ter o direito de escolher os seus próprios representantes. E aí foram criados os colégios eleitorais, América do Sul, América do Norte, Caribe, Europa e o restante, Ásia, África e Oceania. E esses blocos, vamos dizer assim, de países onde existe maior concentração de ítalos descendentes e com cidadania, foram colocados, então, o direito de eleger 18 parlamentares, sendo 12 deputados e 6 senadores. E o Brasil, que tem, vamos dizer assim, o Brasil é o primeiro país da América do Sul, em termos de quantidade de ítalos descendentes. São 30 milhões de ítalos descendentes. Nós representamos mais ou menos 16 a 17% da população brasileira. Já a Argentina é o segundo país, e com 24 milhões, mas só que representam 46 milhões 46% do número de habitantes da Argentina. E o número de eleitores na Argentina é o dobro do Brasil. A Argentina tem 1 milhão de eleitores, 1,050 milhões, e o Brasil tem aproximadamente 520, 540. Então, esse conjunto, quer dizer, somando esses eleitores da América do Sul, nós somamos 2 milhões e 100 mil eleitores, com direito a eleger 2 senadores e 4 deputados. Nesta legislatura que nós Isso aqui estamos na agora. América, desculpa interromper, isso aqui na América do Sul, né? Ao todo são Isso, 12 deputados e 6 senadores, e essa quantidade de 2 senadores e 4 deputados é aqui na América do Sul toda, né? na Então América engloba o do Sul. Brasil, Argentina, perfeito. Isso. Nesta eleição, na próxima eleição, já será apenas um senador e 3 deputados, porque houve uma reforma constitucional na Itália, aprovada em plebiscito, né, no último dia 20 e 21 agora de setembro, onde a população decidiu pela redução do número de parlamentares. Então, de 630 deputados, nós vamos ter 400 deputados. E de 315 senadores, foi reduzido para 200 senadores. Ou seja, um terço do parlamento vai ser reduzido. E isso afeta também a representação dos italianos no exterior, que é o caso nosso.
Perfeito. E, deputado, como funcionam as eleições, né? Você, então, é representante aqui do Brasil, também vocês fazem a disputa com os representantes dos outros países aqui da América do Sul, Uruguai, Colômbia. E quando que é essa eleição? Como ela funciona? Se ela também é a cada 4 anos? Como que funciona, então, para você ser eleito? Como que você chegou aí no parlamento italiano? Vamos lá. Primeiro, você precisa estar na lista dos partidos, né? Você tem 33 partidos organizados na Itália, mas que participam da eleição aqui na América do Sul são 10 partidos, a média, 10, 11 partidos. Então, você precisa estar sintonizado com esses partidos e cada partido apresenta a sua lista, apresenta 2 nomes para cada vaga. Então, por exemplo, você tem 2 vagas de senador, você apresenta 4 candidatos. Você tem 4 vagas para deputado, você apresenta 8 candidatos. E essa eleição, nessa lista, diferentemente da Itália, a Itália você vota no partido, você vota no bloco, em bloco, quer dizer, você vota nos candidatos que o partido resolveu colocar na lista. E, dependendo do número de votos que ele atinge, ele elege um certo número de deputados ou senadores. Já no exterior, o voto é preferencial, ou seja, é voto nominal. Você tem que votar no nome do candidato. Só que você tem que votar sempre no mesmo partido, né? Se você votar em partidos diferentes, anula o voto, né? Você vota, então, em 2 candidatos do mesmo partido para senador, 2 candidatos do mesmo partido para deputado. E E aí, no a eleição, caso, ela isso é para todos, isso com eleitores não, candidatos de todos os países, né? Então, o partido pode ter candidato tanto da Argentina quanto do Brasil, do Uruguai, Colômbia, de qualquer país exato, o da América colégio do Sul. eleitoral é a América do Sul, é formado por 10 países. Não tem as Guianas, porque as Guianas são estados vinculados a outras nações, então eles não são considerados o colégio eleitoral da América do Sul. A eleição ela é realizada simultaneamente em todos os países, e as listas normalmente elas são compostas por candidatos de diversos países, porque o objetivo do partido é representar a América do Sul. Então ele abre o leque para que as representações sejam mais, vamos dizer assim, mais completas possível no contexto do território sul-americano. E a eleição é feita por correio, quer dizer, cada cidadão italiano recebe em sua residência, emitida pelo consulado da região, de cada região, a cédula vamos dizer assim, com um envelope de retorno, que você não paga por isso, você recebe, vota e devolve o envelope no correio sem custo algum. E a eleição é realizada mais ou menos uma semana antes das eleições italianas, porque o voto tem que sair daqui e chegar lá. E a contagem dos votos é feita simultaneamente, os votos da Itália e os votos de todos os países do mundo, inclusive a América do Sul. Perfeito. E como funciona, então, deputado, esse mandato? Você representa os italianos que moram aqui na América do Sul? Vocês fazem políticas públicas, projetos de lei? Como é que funciona, então, dentro aí do parlamento italiano, o que vocês podem fazer para representar os italianos que moram aqui na América do Sul? Bom, a primeira coisa é que é um deputado ou senador como outro qualquer, né? Você é eleito naquele colégio eleitoral, mas você representa e trabalha para o cidadão italiano, ou seja, para todos os cidadãos italianos. Não importa se ele mora fora ou dentro da Itália, você é um senador ou um deputado responsável por elaborar leis, fiscalizar o governo, eleger o presidente da República, eleger o primeiro-ministro, acompanhar, quer dizer, as discussões e as emendas, as votações, como é na Assembleia Legislativa do Estado, como é no Congresso Nacional aqui do Brasil. É um deputado como outro qualquer. Você não é um representante do Brasil ou representante da América do Sul. Você é eleito naquele colégio, mas você é um deputado, um senador, como
como todos os outros que Tem estão a ali mesma presentes. representatividade, né? Não só É representando o pessoal aqui da América do Sul, mas a Itália, todos os italianos, né? Como o senhor bem lembrou aqui. quase, vamos dizer assim, 99% das leis que são apresentadas no contexto do parlamento se referem ao território italiano, à política pública italiana, às decisões do governo federal, do governo da Itália. E menos de 1%, quer dizer, elas são leis que se referem ao cidadão que mora fora da Itália, que são leis que visam facilitar ou regular a questão da concessão de cidadania, a questão de investimentos da Itália na parte da cultura, na parte de difusão da língua, comércio exterior, mas a 90%, 99% das leis apresentadas, elas se referem à própria Itália. Perfeito. E, deputado, também falando desse papel do legislativo, né, do parlamento, que é a questão da fiscalização, né? O senhor fica aqui, né, em São Paulo, você fica na Itália, como é que funciona para o senhor essa locomoção? Talvez, eu não sei como é que é melhor para o senhor, se você tem que estar lá presencialmente para participar das votações, também da questão da fiscalização das contas do governo. Sem dúvida. A obrigação é estar presente na Itália em todas as sessões. As sessões na Câmara dos Deputados são sessões de segunda a sexta, 2 sessões por dia. Uma sessão das 9 às 13, das 9 da manhã às 13 horas da tarde, e outra sessão que começa 15 ou 16 e vai até 20 horas. São 2 sessões por dia, segunda a sexta. E você é obrigado a estar presente, claro. Agora, então, para poder estar ao mesmo tempo junto da comunidade italiana da América do Sul e também estar no parlamento, logicamente que é mais complicado do que um deputado ou um senador que vive na Itália. Então, a gente divide, quer dizer, faz mais ou menos 10 dias no Brasil, 20 dias na Itália. Às vezes 15 dias e 15 dias. E não é 15 dias só no Brasil, você tem que rodar os países. Então, é um mandato, vamos dizer assim, que exige bastante deslocamento por parte daquele que é eleito. E do campanha também, porque é uma campanha que abrange. Hoje você tem internet, você tem correio telefônico, você consegue utilizar para poder fazer a campanha e para poder também ouvir aquilo que a sociedade tenha como demanda. Mas é um território vasto e distante da Itália. Quer dizer, você imagina que o território da América do Sul são 17 milhões e meio de quilômetros quadrados, e a Itália é 300 mil quilômetros quadrados, né? Então, é uma diferença brutal e a gente tem que se deslocar, conhecer qual é os interesses da comunidade, seja no Peru, na Colômbia, na Venezuela. Em cada lugar, a comunidade italiana enfrenta um problema diferente, né? Agora, por exemplo, nesse caso da Venezuela, com um fechamento mais político, né, por parte do governo, os italianos foram, de certa maneira, ficar preocupados com a sua cidadania lá, com o exercício da sua própria vida, porque o governo estava, de certa forma, pressionando até os empresários para abrir mão de seus negócios. Quer dizer, então nós tivemos que organizar uma comissão de deputados e senadores e conversar com o governo, conversar com os deputados e conversar principalmente com o parlamento, para poder ajudar a mediar, vamos dizer assim, a relação entre o governo venezuelano e aquela comunidade italiana que vive ali. Aí em cada país você tem uma característica diferente. No Brasil, a maior preocupação da comunidade sempre tem sido em relação ao perfeito funcionamento da rede consular. Nós sabemos que, como é uma comunidade, a nossa migração, quer dizer, os imigrantes italianos que chegaram no Brasil chegaram na segunda metade do século XIX, né, entre 1861 e 1910. E muitas dessas famílias, vamos dizer assim,
não corrigiram o nome que foi escrito errado na hora da entrada no Brasil, ou tiveram que perder a cidadania italiana para poder fazer a cidadania brasileira, ou seja, a naturalização brasileira, e muitas famílias querem de volta o seu direito de que seus filhos, seus descendentes, possam usufruir da cidadania italiana. Mas é o seguinte, a maior preocupação da comunidade italiana realmente tem sido essa, de buscar o seu direito de ser atendido rapidamente na solicitação que fazem da cidadania italiana. É um processo, infelizmente, é um processo burocrático bastante vagaroso, bastante lento, e que a comunidade italiana brasileira acaba ficando até impaciente, e nós, como representantes dessa comunidade, também ficamos pressionando o governo, apresentando um projeto de lei que visem desburocratizar, facilitar a concessão da cidadania, quer dizer, o reconhecimento da cidadania, né? Que ela não é dada, é um reconhecimento de um direito que nós todos temos, de sangue, né? De ser italiano. E então, a gente luta para que o consulado, por exemplo, contrate mais gente, facilite, crie mecanismos de via internet para facilitar. Nós estamos em plena, entrando na terceira década do terceiro milênio, quer dizer, usar a internet para facilitar o acesso dessa comunidade às informações, e facilitar, inclusive evitando esse tipo de notícia que a gente tem da Itália, de escritórios, né, de advocacia falsos, pseudos advogados, na verdade, que tentam vender facilidades em relação ao reconhecimento da cidadania, e acaba criando problemas tanto para as autoridades italianas, para o governo italiano, quanto para aqueles que acreditaram que poderia ter cortar caminho no sentido da obtenção desse reconhecimento. O senhor contou então para a gente um pouco das demandas, né, da população italiana que mora aqui no Brasil, e eu queria que o senhor fizesse um balanço também sobre os seus trabalhos, porque o senhor já foi senador também lá na Itália, né? Ele é eleito aqui na América do Sul, e agora como deputado, né? Como que tem sido, principalmente também nesse momento atípico de pandemia, como o senhor pode dar um balanço dos trabalhos atualmente? Olha, do ponto de vista do período de 5 anos, que a eleição se perguntou e eu esqueci de responder, o período são mandato de 5 anos. Ah, E isso mesmo, são no 5 anos, né? Ao invés de são 4. 5 anos. É. E Perfeito. no mandato de senador, que foi de 2013 a 2018, eu deposito assim um nível de qualidade e de agilidade do mandato muito maior do que tem sido agora. A gente visitou 419 localidades na América do Sul, conversando, dialogando com a comunidade italiana, e teve 92% de presença no Senado. Tivemos, apresentamos mais de 600 emendas durante todo o mandato, e apresentamos 13 projetos de lei. Agora, neste mandato, infelizmente, embora, quer dizer, o coroamento do mandato de senador foi que eu fui reeleito como deputado. Uma coisa importante de dizer é a seguinte: diferentemente do Brasil, o cargo de senador e de deputado na Itália são idênticos. Não existe diferença entre senador e deputado, como é aqui no Brasil, que o cargo de senador é majoritário e o cargo de deputado é proporcional. Na Itália, não, todos são proporcionais. Quer dizer, o papel da Câmara e do Senado são idênticos. E sempre um projeto de lei tem duas passagens por uma casa e duas pela outra. Um aprova e corrige, amplia, aperfeiçoa o projeto apresentado pela outra casa de leis. É uma diferença em relação ao Brasil. Outra diferença é a questão que lá é um regime parlamentarista. Ou seja, a centralidade do poder está no parlamento, e não em uma só pessoa, que é a figura do presidente da República. Lá, Sim. o presidente da República representa o poder mediador, quer dizer, o poder de Estado, mas ele não interfere na atividade do parlamento, nem na atividade do Conselho de Ministros, que também é eleito, quer dizer, aprovado pelo parlamento, né? Bom, então esse mandato, quer dizer, de senador me concedeu
a facilidade de me eleger deputado novamente. Nós tivemos uma mudança de posição dentro do partido. Fábio Porta, que saiu deputado, e eu senador. Depois, na segunda rodada, eu saí candidato a deputado e ele senador. Infelizmente, o Fábio não foi eleito, não por ausência de qualidade, porque é um excelente candidato, realmente ele representa muito bem a comunidade italiana, mas nós fomos, quer dizer, a gente ganhou a eleição e voltou para o mandato de deputado. Nessa legislatura, nós tivemos um ano bastante conturbado, que foi o primeiro ano, porque quem ganhou não foi um partido ao qual nós pertencíamos enquanto coligação, que era o Partido Democrático e o Partido Socialista Italiano. Na verdade, quem ganhou a eleição foi o partido Movimento Cinco Estrelas, juntamente com a Lega, que é um partido de extrema-direita. E esses dois partidos se juntaram para compor o governo, e nós ficamos na oposição. Então, quando você está na oposição, dificilmente você consegue ter a mobilidade e a facilidade para poder trabalhar, como é quando você tem um governo do mesmo partido. Então, o primeiro ano foi um ano praticamente de convulsão e briga, porque as lideranças do Movimento Cinco Estrelas e as lideranças do movimento da Lega, desse partido de extrema-direita, eles não se entendiam. Então, as decisões do governo eram bastante confusas e foi um período assim, foi contraproducente do ponto de vista tanto do governo quanto de atividade parlamentar. Praticamente o parlamento ficou o primeiro ano paralisado e concentrado assim, em eliminar essa confusão criada pelo embate constante e permanente entre os dois partidos. Depois, chegaram à conclusão que não davam para continuar casados. Esses partidos romperam, a maioria ficou na mão do Movimento Cinco Estrelas, que aí sim, nesse segundo ano, se uniu ao à nossa coligação. O Partido Democrático passou a fazer parte, então, do governo, indicando ministros, dividindo a responsabilidade do governo, e a gente iria, vamos dizer assim, começar a caminhar de uma forma um pouquinho mais tranquila, mas no em fevereiro já houve aquela explosão da pandemia, da Covid, e isso paralisou praticamente as nossas atividades. Eu e os eleitos do exterior não podem retornar à Itália. A Itália começou a trabalhar o parlamento com um terço dos deputados e dos senadores, e com mais ou menos 100 deputados em plenário, votando, e os outros 200, mais ou menos, votando em painéis eletrônicos colocados no saguão da Câmara. E a maioria que precisava se deslocar de outra cidade para Roma foram orientados a evitar esse tipo de transtorno. Principalmente no caso nosso, porque o Brasil rapidamente a pandemia se espalhou de uma forma, quer dizer, ela se tornou tão intensa que a imagem do Brasil, principalmente na Itália, no mundo todo, ficou uma imagem de apreensão em relação àqueles que passavam pelo Brasil e desembarcavam na Itália. Então, nós fomos orientados a evitar. Então, a nossa participação tem sido como essa aqui, via internet. E a gente apresenta, na medida do possível, apresenta uma emenda, aventa projeto de lei, apresenta interrogação ao governo, sempre usando, vamos dizer, a equipe, que diferentemente do Brasil, nós temos direito lá a um funcionário, a um assessor, pago por nós, não pago pela Câmara nem pelo Senado. Nós temos que assumir a responsabilidade de contratar com direitos sociais, tudo mais, tal, e eles dão uma única carteira, que é para um funcionário poder circular dentro da Câmara ou do Senado. E essa assistente que eu tenho, que é a Kátia Magrini, ela coordena a relação com a comissão, vamos dizer, que desenvolve o projeto de lei, emendas, que é do grupo misto, que é um grupo de partidos, que é como se fosse a bancada de partido aqui no Brasil. Lá nós temos as componentes que formam o grupo misto. E então os funcionários do grupo é que
segundo a nossa orientação, elaboram e adequam o projeto de lei, a emenda, a interrogação a ser apresentada. Então, esse mandato eu colocaria, tipo, nota 2, entre 0 a 10, eu colocaria uma nota 1,5, 2. Eu estou reprovado, porque o primeiro ano foi um ano bastante complicado, e o segundo ano é um ano que é um mandato à distância, que é uma coisa bastante complicada. Aí você fala, bom, mas você Atípica, podia né? aproveitar o momento. Poderia aproveitar o momento que você está no Brasil e circular pelos. Mas acontece que a pandemia não está permitindo sequer esse tipo de movimentação. Então, praticamente 99% da atividade tem sido como essa que nós estamos fazendo aqui, né, via internet. Perfeito. E, deputado, infelizmente está finalizando o nosso bate-papo. São 30 minutos, mas passou voando. Mas a gente ainda tem um tempinho. Então, se o senhor quiser deixar alguma outra curiosidade, algo que o senhor queira deixar tanto para os italianos quanto para os brasileiros que vão assistir esse nosso programa, o senhor pode ficar à vontade para essa palavra final. Olha, primeiro agradecer a oportunidade e dizer que é importante que a comunidade italiana ela perceba a importância que nós temos, que a Itália deu a essa comunidade, no sentido de permitir a eleição de representantes que possam levar as suas demandas. Mas eu também aconselho, vamos dizer, uma recomendação de que a gente precisa olhar de forma bastante cautelosa as dificuldades que o governo italiano encontra, principalmente nesse momento que nós tivemos uma série de crises econômicas que abalaram o mundo, não só a Itália, e a Itália, como outros países, ela busca se recolocar para poder atender, inclusive, logicamente que principalmente a população que está lá na Itália passando por dificuldades de desemprego, o problema da pandemia, de competição internacional com produtos chineses, com os Estados Unidos. A Europa está espremida, né, entre esses dois grandes, vamos dizer, duas grandes gigantes da economia mundial. Então, é lógico que o governo prioriza as questões, primeiro, de recuperar a Itália. Isso não significa que o governo ou o parlamento tem um descaso com o cidadão italiano que vive fora da Itália. Ao contrário, é uma preocupação, é um valor que a Itália tem que poucos países têm. Numa economia de mercado globalizado, você imagine como é importante um país ter 86 milhões de ítalos descendentes que podem consumir produtos made in Italy, né? Então, produzidos na Itália. Então, agradecer à Assembleia Legislativa pela oportunidade, parabenizar a Carol pelo trabalho, a Carolina pelo trabalho sempre em cima da excelência, né? E dizer que a gente nos colocamos enquanto deputado, enquanto parlamentar, à disposição tanto da comunidade italiana aqui no Brasil, quanto da comunidade política, para que a gente possa ampliar as relações entre os dois países, que já têm um histórico de amizade e de relações comerciais, culturais, invejável. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. E, deputado, eu queria saber agora uma curiosidade, se a adesão é boa, né? Porque aí também fica um convite nas próximas eleições, os os italianos aqui residentes, também possam participar cada vez mais da votação para eleger esses representantes aqui da América do Sul, né? Eu acho que é uma coisa bastante, vamos dizer assim, decepcionante no processo eleitoral, que o Brasil, com a quantidade de italianos que tem, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem, só o estado de São Paulo, 16 milhões, é praticamente 50% da comunidade italiana do Brasil, né? 16 milhões. Então, mas a presença na votação italiana foi de 21%, quer dizer, 21% dos italianos que tiraram a cidadania italiana, né? Ítalos descendentes que tiraram a cidadania italiana, acabaram não exercendo o seu principal poder, que é, através do voto, eleger os seus representantes que podem defender, que podem levar, identificar quais são as demandas, levar os problemas e dialogar com o governo para tentar buscar soluções. Logicamente que as soluções não vêm muito
rápidas, mas existem avanços. Então, a minha orientação é que a comunidade se torne um pouco mais participativa nesse processo eleitoral, e você, que é cidadão italiano, busque cursos de italiano, busque viver um pouco mais a cultura italiana, compreender mais aquele país. A língua italiana é maravilhosa, tanto através da música, do cinema, quer dizer, enfim, é importantíssimo que você participe e que você tenha um pouco de conhecimento da língua italiana, até para que possa acompanhar os acontecimentos lá. Apesar de que hoje a facilidade de tradução de simultânea praticamente através dos equipamentos eletrônicos é uma coisa que facilita muito a nossa vida. Mas assim como você curte a pizza, né, curte a macarronada da mama, curte as massas italianas, os molhos italianos, a cultura, a música italiana, é importante que você também se interesse pelo aspecto político. Qual é o futuro da Itália? O que está acontecendo lá? É um país maravilhoso, mas no meio de uma Europa cheia de conflitos. Quer dizer, a Itália é uma ponta de lança que divide o mundo muçulmano do mundo ocidental, o mundo cristão e protestante, vamos dizer assim. Você tem uma série de conflitos. A Itália ela vive uma tensão permanente. Então é importante que todos nós, ítalos descendentes que amamos a Itália, também nos esforcemos para compreender um pouquinho o que é aquele país em termos do território, em termos da vida lá. E não só aquela ilusão romantizada que nossos bisavós, nossos avós, nossos pais nos transmitiram. Mas sempre é uma alegria. Se você estiver andando pelas ruas de São Paulo e escutar um buongiorno, sempre é uma alegria. Perfeito. Deputado, mais uma vez, então, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Recebemos o deputado ítalo-brasileiro Fausto Longo, representante aqui não só dos italianos que moram na América do Sul, mas também de todos os italianos que vivem aqui no nosso mundo. Eu agradeço muito, mais uma vez, a sua participação. E se você quiser rever esse ou outro programa da Rede Alesp, é só você ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!